Olá, gente, tudo bem com vocês? Bom, a gente vai dar sequência aí, da sequência à sequência de vídeos que eu falei pra vocês, que eu prometi pra vocês, que a gente vai discutir privilégios, né? A gente já teve um vídeo que falou sobre a questão da raça e hoje o vídeo em questão ele vai falar sobre feminicídio. Eu acho que antes de trazer os dados e discutir essa questão desse aumento dos índices de feminicídio no nosso país, é importante a gente contextualizar e entender um pouco qual tem sido o papel da mulher na nossa sociedade, né? Entender um pouco desse contexto histórico, como que esse papel ele vai ser construído aí socialmente. Que uma excelente maneira da gente começar a discutir qual é o papel da mulher na nossa sociedade, né? A gente pensar na história da primeira mulher que apareceu, né? Se a gente for pensar na história da Bíblia, a gente tem a figura de Adão e Eva. E quem era Eva, né? Eva era fruto da costela de Adão, né? Ela não era fruto de um órgão vital de Adão, ela não era fruto do coração do Adão, ela era fruto de uma parte de Adão que tudo bem tirar, que não fazia falta, né? Isso já dá uma ideia dessa inferioridade da mulher em relação à figura do homem, né? Mas isso vai se construindo aí em torno da história, né? Então, se a gente for pensar nas civilizações gregas, a mulher ela era vista como uma criatura subhumana, né? Qual era o papel dela? Era submissão ao homem. Se a gente for para a Idade Média, a mulher ela era vista como mãe e esposa. Quais eram as funções da mulher? As funções da mulher, enquanto esposa, era obedecer ao seu marido, né? E ela tinha também a função de gerar filhos, né? Se a gente for pensar na Idade Moderna, a gente tem aí um avanço, que são as mulheres aí indo para as praças públicas, né? Queimar os sutiãs, enfim, exigir aí começar essa exigência por uma igualdade de direitos. A gente tem, por outro lado, mulheres que sofriam violência sexual, elas eram queimadas e as cinzas delas eram enterradas junto dos seus maridos falecidos, né? Então, assim, a gente vai vendo qual é o caminho que a mulher ela vai tendo, qual o significado que a mulher vai tendo aí na história, que é um significado de coisificação, de objetificação e uma ideia até de pertencimento, né? De pertencimento de quem? A mulher pertence a quem? A mulher pertence à figura do homem. E aí, se a gente for pensar com relação a essa questão dos crimes, né? A gente está falando especificamente do feminicídio, mas isso se encaixa, né? Esse vídeo é para a gente pensar sobre qualquer tipo de violência contra a mulher, né? O feminicídio ele é só o fim trágico dessa história toda. É o como ainda hoje, né? A mídia ainda vai usar de determinados termos para falar do feminicídio, né? Ainda existem alguns espaços que você ouve falar do feminicídio como crime passional. Quando você trata o feminicídio como um crime passional, você tende a fazer o quê? A culpabilizar a vítima, né? Você vai colocar a culpa da vítima em relação ao acontecimento ali daquela morte. E isso é um grande problema que a gente tem, porque a gente tende a julgar, né? Não nos casos de morte apenas, mas a gente tende a julgar e a culpabilizar a vítima, né? E não o agressor. E isso nada mais é, gente, do que fruto de uma cultura machista e misógina que a gente tem. Então, é muito comum a gente ver por aí as pessoas buscando justificativas para tais violências. Então, uma mulher, ela foi abusada sexualmente. Mas também, vocês viram a roupa que ela estava vestindo? Mas também, uma hora dessa, à noite na rua, né? Ou uma mulher sofre agressão do marido. Mas a gente tem que ver o que está acontecendo, né? Porque ela é uma pessoa de gênio difícil. Então, ao invés de culpabilizar, né, enfim, o agressor, a gente vai e coloca essa culpa em cima da vítima. A gente teve inúmeros casos em que isso aconteceu, né? A gente teve aquele caso do estupro coletivo, a gente teve o caso daquela moça que
teve um encontro no Tinder e o cara agrediu ela, as pessoas ficavam o tempo inteiro culpabilizando as mulheres, né? E qual é a grande questão disso tudo, né? Isso é fruto de uma cultura machista que vai ali naturalizar as opressões de gênero, né? Então é isso, a gente vai oprimir as mulheres, a gente não vai culpabilizar os agressores, né? Então, pensando a gente voltar na história de Adão e Eva, né? A culpa de ter se perdido ali o paraíso foi de quem, né? Foi do Adão? Não, foi da Eva, né? Então é interessante a gente entender qual é o lugar aí dessa mulher, né? Dentro dessa sociedade, como a gente e o quanto a gente, por mais que a gente tenha caminhado, o quanto a gente ainda tem aí a caminhar nesse sentido. Estou aqui falando para vocês, a gente teve alguns avanços, sim, nesse sentido, mas se a gente for pensar, levando em consideração o modo como essa questão do feminicídio tem se apresentado, eles são muito pequenos, né? A gente pode elencar aí a questão da Lei Maria da Penha, né, como um desses avanços. A Lei Maria da Penha é conhecida por todos nós, a história da Maria da Penha é conhecida por todos nós, e ela foi reconhecida pela ONU como uma das 3 melhores legislações do mundo para enfrentamento de violência, né? E a gente teve também, em 2015, a Lei do Feminicídio, que o feminicídio ele passa a ser considerado um crime hediondo. Então, em termos de legislação, a gente teve alguns avanços, mas se a gente for pensar e se a gente olhar para as estatísticas, a gente tem aí, quando surge a lei do feminicídio, a gente tem o número de casos de feminicídio aumentando cada vez mais. Então, eu vou trazer alguns dados para vocês. Dados inicialmente de Brasil, né? Então, no Brasil, em 2015, foram 445 casos de feminicídio. Em 2016, 763, então a gente já teve aí um aumento. Em 2017, 1.047, ou seja, mais que o dobro aí, né, do início ali de 2015. E em 2018, a gente teve 1.173, né? Ainda não saiu o número de feminicídios ocorridos em 2019, mas o que a gente percebe aí, né? É um aumento progressivo e gigantesco dos índices de feminicídio. E na cidade de São Paulo, especificamente, a gente tem os dados de 2018, que foram 134 feminicídios, e em 2019, 154. Mas se a gente lembrar, assim que virou o ano, 2020 começou, a gente já começou a acompanhar aí na mídia casos de feminicídio. Então, assim, é uma questão que a gente precisa conversar, que a gente precisa se preocupar. E o que a gente chega à conclusão com esse aumento dos números, né? Então, a lei do feminicídio, ela entra em 2015 e de 2015 a 2018, por exemplo, mais do que duplica o número de casos de feminicídio. Tá dizendo pra gente que só a lei não dá conta, que a lei sozinha não basta, né? A gente precisa, primeiro também, de políticas públicas efetivas que visem aí minimizar esse crescimento dos casos de feminicídio. A gente precisa de um processo de reeducação numa sociedade, né, que comece a entender essa questão do papel da mulher. E aí é curioso porque, né, a gente vive aí, as mulheres elas vivem uma autonomia, elas estão no movimento aí cada vez mais buscando por essa igualdade. E isso, o que tem acontecido com isso, né? Essas mulheres elas não estão mais tolerando estar dentro desses relacionamentos, dentro dessas relações. E aí quando elas tentam romper com o agressor, quando elas tentam aí romper com essa relação, aumenta aí o risco de feminicídio dessas mulheres, né? Então, ao mesmo ponto que a gente tem aí mulheres querendo sair dessas histórias, a gente ainda tem homens que entendem essa mulher como
pertencente a eles, né? Se a gente for pensar no perfil, normalmente, de quem comete feminicídio, são homens que entendem a mulher como inferior, que lhe devem obediência, são homens que são muito preocupados com a sua imagem social, então com aquilo que eles têm que demonstrar para os outros, e muito preocupados com a sua virilidade e masculinidade, né? Então, enquanto a gente tem aí uma feminilidade cada vez mais forte, a gente tem, no contraponto disso, uma masculinidade se sentindo cada vez mais frágil, e aí tendo que se impor através da força e se impor dessa forma que a gente tem visto aí com esses aumentos de casos de feminicídio. Uma outra coisa muito importante que a gente precisa fazer e que está relacionada ao nosso dia a dia, enfim, a nossas relações, né, é a gente parar de romantizar relacionamentos abusivos, né? Precisamos parar aí de romantizar relacionamentos abusivos, né? Então, se uma pessoa está relacionando com uma outra que é muito ciumenta, mas ciúme é sinônimo de amor, né? Antes ter ciúme do que não ter, né? Essa questão também, uma mulher, ela sofre uma violência dentro do casamento e ela vai falar isso para uma amiga ou para alguém da família dela, e a família dela, não, mas aguenta, né? Ele vai mudar, as coisas vão mudar, você tem que suportar, né? Então eu acho que isso é uma coisa importante que a gente pode começar fazendo, que é parar de romantizar relacionamentos abusivos e entender também, gente, que violência não é violência só, não é agressão física só, né? E acho que se a gente pensar dentro das nossas histórias de vida, todas as mulheres em algum momento da vida já vivenciaram aí um relacionamento abusivo, né? Então eu acho que a gente precisa um trabalho de formiguinha, no sentido de que a gente vem aí, como eu comecei falando para vocês, numa construção histórica de qual é o lugar da mulher, e hoje a gente vem aí cada vez mais lutando, né, para mostrar que o lugar da mulher não é o lugar de pertencente do homem, não é o lugar de subjugada, é o lugar de igualdade, né? A gente precisa evoluir nesse sentido, evoluir nesse aspecto e pensar cada vez mais em construir políticas públicas para que a gente possa aí minimizar essas questões todas, tá certo, gente? Bom, queria agradecer de novo, queria pedir desculpa, gente. O vídeo da semana passada, o áudio, não sei o que aconteceu, ele não estava muito bom, o mesmo microfone, tudo do mesmo jeito, não sei o que aconteceu. Queria continuar agradecendo vocês pelos feedbacks, pelos retornos. Reforçar que isso é um espaço de construção coletiva e pedir para que vocês se inscrevam no canal. Vocês assistem o vídeo, mas vocês não se inscrevem no canal, porque vocês são safados, né? Que vocês se inscrevam no canal, para que vocês curtam, para que vocês comentem, para que vocês compartilhem. Por mais que eu seja professora de psicologia social e eu fale muito que a ideia é trazer questões da psicologia social, eu não quero que meu público, eu não quero que meu nicho seja apenas estudantes de psicologia. Eu quero que todo mundo comece a se apropriar e comece a olhar para essas questões, que são questões que estão na nossa vida, que são questões do nosso cotidiano e que são questões que têm interferência direta, enfim, na nossa sociedade, que a gente precisa começar a pensar sobre elas, tá certo? É isso, gente. Brigadão de novo. Que o afeto siga nos afetando. Beijos.